Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 360, Apocalipse de 4 a 6. Bora lá? Apocalipse 4. Depois dessas coisas, olhei, e eis que diante de mim havia uma porta aberta no céu. E a voz que eu tinha ouvido falar comigo no princípio, como de trombeta, disse: Suba para cá, e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente vi-me em espírito, e eis que havia um trono no céu, e alguém sentado nele. Aquele que estava assentado era de aspecto similar à pedra de jaspe e ao sardônio. Um arco-íris, semelhante a uma esmeralda, circundava o trono. Ao redor do trono havia 24 outros tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham uma coroa de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia um mar de vidro, como de cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 criaturas viventes cobertas de olhos, tanto na frente como atrás. A primeira criatura vivente era semelhante a um leão, a segunda, a um bezerro. A terceira criatura vivente tinha o rosto como de um homem. A quarta era semelhante a uma águia em voo. Cada uma delas tinha 6 asas e era cheia de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite dizem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que as criaturas viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram ao que vive pelos séculos dos séculos. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Digno és tu, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Apocalipse 5. Então vi, na mão direita daquele que está assentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Contudo, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro nem de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois, eis que vi, no centro do trono, cercado pelas 4 criaturas viventes e pelos anciãos, um cordeiro em pé como se tivesse sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, as 4 criaturas viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como as criaturas viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra
debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder, pelos séculos dos séculos. As quatro criaturas viventes disseram: Amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Apocalipse 6. Vi quando o Cordeiro abriu um dos sete selos. Então ouvi uma das quatro criaturas viventes dizer com voz de trovão: Venha. Olhei, e eis que diante de mim havia um cavalo branco. O seu cavaleiro empunhava um arco, e lhe foi dada uma coroa. Então ele saiu como vencedor e para vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi a segunda criatura vivente dizer: Venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. O seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens matassem uns aos outros. A ele foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi a terceira criatura vivente dizer: Venha. Olhei, e eis que diante de mim havia um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre as quatro criaturas viventes dizendo: 1 quilograma de trigo por 1 denário, e 3 de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz da quarta criatura vivente dizer: Venha. Olhei, e eis que diante de mim havia um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgarás nem vingarás o nosso sangue dos habitantes da terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Vi quando ele abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e todos os livres esconderam-se nas cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: Caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira. E quem poderá suportar? Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Eu espero ver vocês amanhã aqui novamente e que Deus abençoe a cada um de vocês.